conforme prometemos desde o início desta edição do Bitcoin Bom Dia, estamos em contato com a Juliana Argenta Caloni, que é diretora da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde. Diretora Juliana, bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, telespectador. Muito bem. Eu já vou colocar de início na conversa aqui o Romualdo Corlatti, nosso colega, diretora, porque como tem essa notícia da vacinação para população em geral, hoje, a partir de hoje, terça-feira, 59 anos ou mais, o Corlatti tem exatamente 59 anos e ele está muito curioso, assim, ele quer saber alguns detalhes ali para o pessoal que vai poder se vacinar hoje. Bom dia, diretora. Bom dia. Em primeiro lugar, fica bem tranquila que eu estou ansioso, mas no positivo, né? Não estou com medo da vacina, bem pelo contrário. É um momento de muita alegria, né? E de acreditar em dias melhores. A pergunta que eu lhe faço, a vacinação hoje, né, de 59 anos ou mais, acontece nas UBSs. Qual que é a vacina? É a vacina da Oxford AstraZeneca. Ok, e uma segunda pergunta, aproveitando, algumas pessoas dizem que quando foram vacinadas, imunizadas, elas tiveram algum efeito colateral. Isso realmente ocorre? Na verdade, assim, não só para a vacina do Covid, né? Todas as vacinas causam efeitos colaterais. As vacinas que já estão há mais tempo em uso, os eventos adversos que nós chamamos leves, né? Que são de notificação para vacina, por se tratar de nova, mais vacinas não são de notificação, porque a gente já sabe, né, que ele é esperado da vacina e que a vacina está mais tempo em utilização e tem um maior tempo de uso, né? E por isso não necessita esta notificação. Mas é bem importante que não somente esclarecer, na verdade, para a população que não somente a vacina do Covid traz eventos adversos, né? Nós temos outras vacinas que têm, inclusive, contraindicação de fazer em determinadas populações ou restrições em fazer em determinadas populações somente em situações epidemiológicas graves, né? Pela questão dos eventos adversos que causam, que é o exemplo da vacina da febre amarela, né? A vacina da febre amarela é uma vacina de vírus vivo, sim, vírus vivo inativado, e aí ela tem uma restrição de utilização tanto em gestantes quanto em mulheres amamentando e pessoas acima de 60 anos. Então, assim, essa questão dos eventos da vacina do Covid não é uma situação específica da vacina do Covid. A gente também tem outras vacinas, né, que causam eventos. Muito bem, diretor, a gente quer aproveitar ainda para falar desse assunto com o Corlatti também, porque a gente recebeu vários recados de pessoas que já fizeram a vacina. Nós temos o caso aqui da Ercília Teixeira, que fala: bom dia, comunicadores, Corlatti te prepara para a emoção de receber a vacina. É um sentimento indescritível, é um sentimento que logo essa pandemia vai passar. No caso dela, fez a primeira dose e não teve reação nenhuma. Tem outras pessoas aqui também que nos relatam que fizeram, olha aqui, a Ivanir Fim também fez e não teve reação nenhuma. Ou seja, tá um comentário geral, as pessoas, não quero fazer AstraZeneca porque vai dar reação. Não é bem assim, né? Não é o que está acontecendo. Muitas pessoas estão fazendo e não estão tendo essa reação. Isso. Então, o que é importante a gente frisar também? Que a gente monitora, então, a Secretaria da Saúde monitora, assim como o Ministério monitora todos os eventos relacionados à vacina, né? Que a gente faz a investigação de todos eles, e, na verdade, assim, todo evento que acontece, né, até 30 dias após a aplicação de uma vacina é considerado um evento adverso. Mas é somente após a investigação, né, que vai se chegar à conclusão se o evento foi decorrente da vacina ou não, né? E quem dá esta definição não somos nós, é o pessoal do Programa Nacional de Imunizações. Então, assim, é importante a gente frisar também, né,
que o benefício da vacina é muito maior em detrimento ao evento adverso que ela venha causar, né? A gente sabe que a principal forma de prevenção das doenças, né, não só do Covid, mas de outras doenças também, eu cito aqui a polio, né, que desde a década de 80 o Brasil não registra casos de poliomielite, né? Essa questão da interrupção da cadeia de transmissão da doença, né, a prevenção da doença, a principal forma, na verdade, se dá pela vacina. Então, assim, nós temos um número muito maior de benefícios em detrimento aos riscos que ela possa vir a causar. Então, assim, é importante a gente salientar isso para a população, que agora, né, como foi falado no início do programa, tão aguardado este momento, né, de iniciarmos a vacinação da população geral, né? Claro, pelas idades, pelo fato, né, de que nós sabemos que quanto maior a idade, maior o risco para os quadros graves da doença, né, internações e óbitos. Então, assim, tanto nós aguardamos, né, este momento de podermos vacinar as pessoas, né, de todos os grupos, né, sem estar atrelado a determinado grupo prioritário, somente pela idade. Então, assim, é o momento das pessoas buscarem esse serviço para poderem se vacinar. Mais um recado, Corlatti, chegando aqui, que ilustra bem essa situação. Nós temos os internautas que estão participando e acompanhando essa entrevista. A Emanuele Bruno Roviano, ela diz o seguinte, que ela fez a vacina e por 2 dias ela teve algumas dores do corpo, depois tudo passou. A Fernanda Miller diz o seguinte, amei quando minha mãe recebeu a vacina em março, um alívio enorme. E sexta-feira passada, finalmente minha irmãzinha recebeu a primeira dose. Ambas moram em Caxias. Só para deixar claro que a Fernanda Miller está morando nos Estados Unidos, acompanhando o Bitcom Bom Dia e fez esse comentário. Acompanhando o cronograma de vacinação Exatamente. aqui na cidade. É bem importante, né? E assim, a gente fica muito feliz, né, em ouvir essas falas, porque assim, eu sempre falo, né, que a vacina não é só uma chance de proteger a pessoa que está recebendo a vacina, né? Quando a gente fala em vacinas, existe a proteção individual, mas também existe a proteção coletiva, principalmente quando nós temos um número grande, né, um percentual grande de pessoas vacinadas. Então, assim, é a esperança, né? A principal esperança que nós temos de voltar, né, à normalidade, se é que isso, né, voltará um dia. Todos temos que acreditar que sim. Mas, assim, é a esperança que nós temos, né, de voltar à normalidade. Então, assim, a gente tem que oportunizar para a população e a população também tem que aderir, né, a essa causa. Porque, assim, não é só a questão da saúde em si, mas quantas pessoas, né, foram afetadas pela crise que se gerou em função da pandemia. Então, assim, a vacina é uma maneira de que tudo, né, é uma ferramenta que a gente tem para que a gente possa voltar à nossa vida normal, né, claro, em relação à saúde, mas também aos outros aspectos que a pandemia acabou afetando. Muito bem, diretora, vou colocar na conversa também o nosso colega o Ariel Rossi Grifante, que também tem questionamentos. Bom dia, Juliana. Bom dia, Ariel. Bom dia. Além da vacinação por idade até sexta-feira, começando hoje, a Secretaria também divulgou a intenção de terminar o atendimento, a primeira dose, para os profissionais da área da educação. Então, 2 questões quanto a isso. Primeiro, o quanto falta dos grupos prioritários para ser encerrado, se nós vamos conseguir realmente dentro dessa semana ou dentro desse mês. Essa é a primeira questão. E, emendando na sequência desse mesmo tema, se Caxias vai conseguir, pela perspectiva que temos de recebimento de doses, cumprir o que o governador Eduardo Leite anunciou na semana passada, de aplicação de primeira dose a toda a população até setembro, progredindo por idade nos próximos meses. Isso, então assim, com o quantitativo que a gente tem de doses, né, Ariel, assim a gente consegue finalizar, então, a sexta-feira, os professores, né, e a faixa etária acima dos 56 anos.
que a gente vai distribuindo as doses para as unidades, né? E fazendo acompanhamento diário do que elas têm aplicado, né? E isso faz com que a gente consiga avaliar o quanto nós podemos progredir, né? Em relação às idades, né? O município considera que possa avançar na vacinação até 56 anos na sexta-feira. Por quê? Porque a gente consegue tirar relatórios, né, dos sistemas de informação do quantitativo de vacinas que já foram aplicadas nesta população e a gente tem uma estimativa do IBGE de qual é a população dessa faixa etária. E em relação aos profissionais de educação, a gente sabe, né, que quanto maior o nível de ensino, menor o número de escolas, né? Então, assim, a grande quantidade dos professores, né, que seriam do ensino de educação infantil e do ensino fundamental, que nós temos um número muito maior de instituições, já foram vacinados. Mas, enfim, né, em relação ao cronograma do dia 30 de setembro, a gente sempre recebe as vacinas, né, do Ministério da Saúde e do Estado, né, e a gente tem uma capacidade instalada no município. E a gente avalia que sim, que se realmente as doses vierem para o município para dar conta dessa demanda, né, nós conseguiríamos, então, claro, recebendo as doses, mas cumprir esse cronograma pela capacidade instalada de vacinação que o município tem. Muito bem. Juliana, eu quero colocar todo mundo na conversa aqui que está participando do programa, inclusive o Padre Renato Ariotti. Está nos ouvindo, Padre Renato? Sim, estou ouvindo. Que acho que é importante também, se ele tem alguma dúvida, mas eu gostaria de ouvir o relato dele que já se vacinou e como é que foi esse momento. Isso. Bom dia, Juliana. Bom dia! Isso, aqui é o Padre Renato, legal. E bom dia a todos, Ariel, Corlatti, também Márcio. Eu também tive essa grata experiência e vivência de ter sido vacinada o mês passado, a AstraZeneca, e vamos fazer a segunda dose. Isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas perguntam também se, antes de ser vacinado, tem que ter alguma preparação. Não, acho que não precisa de nenhum preparativo. O importante é se dispor a vacinar. E parabéns pelo trabalho. Só emendando uma preparação, eu fiquei curioso, assim, do tipo se alimentar ou não se alimentar, ficar em jejum. Precisa algo assim? Na verdade, não tem indicação, né? A gente sabe que longos períodos de jejum podem causar hipoglicemia, enfim, né? Mas não pela questão da vacina. Isso aí. Viu, Corlatti, você vai fazer, eu te conhecendo, o único contratempo que a seringa, a agulha é grande, só, o restante não tem problema nenhum, Corlatti. Não, a única preparação, Juliana, Ariel, internautas, Padre Renato, Márcio, que eu tenho é ter comprado uma camiseta regata para não precisar arregaçar a manga, viu? Já vou direto, pronto, lá para ser vacinado. Legal, essa foi boa. Muito bem. Ariel, tem mais um questionamento? Juliana, só para a gente completar com relação ao esclarecimento que tu estava prestando antes sobre os grupos prioritários, né? Dentro do cronograma do Ministério da Saúde também constam os trabalhadores do transporte, em geral, né, das diversas modalidades, caminhoneiros e os trabalhadores industriais. Então, qual é a previsão de atendimento desse grupo, dentro do esquema de prioritários? E completando aquilo que a gente colocou antes também sobre a previsão, se vai ser possível até setembro atender toda a população. Isso, então assim, recebe as vacinas, né, da Secretaria Estadual de Saúde através do Ministério, né, encaminha para o Estado e nos encaminha, Ariel. São feitas reuniões no nível de Secretaria Estadual de Saúde, pactuações, na verdade, em que os municípios pactuam junto com a Secretaria Estadual de Saúde a quem serão destinadas as vacinas que estão sendo recebidas pelo município. E nós temos cumprido com este cronograma, né? A gente sabe que o direcionamento da vacinação em concomitante com os grupos prioritários foi do Ministério. Então, na verdade, assim, a gente segue vacinando os grupos, mas também segue pelas idades. Por que o Ministério fez isso? É importante a gente frisar. Por aquilo que eu falei. A gente sabe, né, que nós estamos, que não existem mais grupos de risco agora, né? Na verdade, todos nós estamos suscetíveis, dada a dimensão da pandemia no município, e pela questão do acompanhamento, né, que é feito
a gente vê que mudou um pouco o perfil da doença, né? Lá no início da pandemia, então, a gente sabia, né, que eram mais idosos que estavam suscetíveis, né? Que a gente tinha internações maiores em pessoas acima de 60 anos, né? E mais ainda nas pessoas com uma idade mais avançada. É importante lembrar aqui dos casos que nós tivemos, né, em instituições de longa permanência de idosos, mas a gente atribui, né, provavelmente as novas variantes, né, que mudou um perfil, né? Agora nós temos pessoas acima de 50 anos internando em um grande número, né? E pessoas acima de 50 anos evoluindo a óbito. Algumas com comorbidades que já foram vacinadas, mas algumas sem comorbidades. Então, assim, a gente sabe, né, que grupos de risco, na verdade, os que eram de maior risco já foram vacinados. Por isso, né, a vacinação concomitante à idade e aqueles chamados grupos prioritários de vacinação, que aí sim inclui aqueles que você, Ariel, falou, né, Ariel, que deverão ocorrer, na verdade, concomitantemente ao avanço das idades e há também os grupos elencados pelo Ministério. Mas, como eu falei, sempre em reunião de CIB é pactuado, né, a remessa de vacina que os municípios estão recebendo, a quem elas se destinarão. Muito bem. Juliana Argenta Calori, diretora da Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde de Caxias do Sul. Eu encerrar, mas o Ariel está pedindo para fazer mais uma aqui rapidamente, Ariel, que daqui a pouco a gente está encerrando o programa também. Pode fazer. Juliana, agora com o avanço da vacinação, a gente entra numa outra realidade, que é crescendo o percentual de pessoas atendidas com primeira dose e logo com segunda dose. E essa outra realidade, ela exige um outro posicionamento. Quais são as recomendações, os cuidados da Secretaria, dos órgãos de saúde, com relação à manutenção dos cuidados preventivos após a pessoa estar vacinada? Porque muita gente acha que não precisa mais usar máscara, álcool gel, que pode estar com outras pessoas. Como é isso? Para quem já estiver vacinado com primeira ou com segunda dose, quais são os cuidados que ainda devem ser mantidos? Isso, na verdade, assim, nós estamos numa fase, né, Ariel, bem pertinente a tua pergunta. Nós estamos numa fase de vacinação que a vacina tem nos auxiliado para nós diminuirmos a morbimortalidade. O que significa isso? Diminuir as internações e os óbitos, né? Nós não temos ainda um quantitativo de grupo vacinado que seja capaz de interromper a transmissão da doença. Nós vamos diminuir, sim, quadros graves, né, e internações, mas, assim, para diminuir a circulação do vírus, a gente precisa um percentual muito alto da população vacinada. Por isso que eu falei, né, talvez a vacina, sim, é a esperança, né, que nós temos, mas neste momento nós não temos a quantidade de população significativamente vacinada para que a gente possa interromper a cadeia de transmissão da doença. Então, assim, o que nós temos ainda, né, neste sentido, para essa finalidade, que é interromper a transmissibilidade da doença, é a utilização da máscara, né, o distanciamento social e a questão da higiene frequente das mãos, enfim, o uso do álcool gel. Essas são as ferramentas que nós temos para a interrupção da doença. A cadeia de transmissão, a vacina, neste momento, ela serve para diminuir internações e óbitos. Mas para a cadeia de transmissão, ela ainda não a gente não tem quantitativo percentual, na verdade, de população vacinada para que possa dar conta disso. Muito bem. Juliana, diretora da Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos com essa notícia tão importante que a gente está tão feliz em compartilhar com a comunidade caxiense. Bom dia, obrigada, né? E todos tenham um bom trabalho.